Bom dia, meus queridos. Vamos então à lição de quarta-feira, lição número 4, a lição que fala sobre a graça divina. Como a graça era importante para os seres humanos. Nunca houve nenhum tipo de virtude divina ou alcance divino que não assim estivesse debaixo da graça. Tudo que Deus fez pelo ser humano, a graça está envolvida. Sempre esteve envolvida no plano da salvação. Quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, a graça os envolveu. Foi a graça que fez Deus procurar Adão e Eva. Foi a graça que fez com que Deus desse a Adão e Eva uma promessa de que um descendente, segundo Gênesis 3,15, haveria de esmagar a cabeça da serpente. E eles poderiam retornar ao paraíso outra vez, depois da segunda vinda de Jesus. Por isso, quando consideramos a atuação da graça no plano da salvação, sobre a nossa vida sem Cristo, nós ficamos nos perguntando o que acontece primeiro quando a pessoa recebe o plano da salvação para a sua vida. Qual é o primeiro passo, a fé ou o arrependimento? Na verdade, se fosse comparado a uma roda com vários raios, qual raio primeiro estaria ativo, a fé ou o arrependimento? Na verdade, eu acho que todos eles se movimentam ao mesmo tempo, porque quando a graça divina entra no coração, nós cremos. No instante que nós cremos, nós temos a vida eterna. Nós nos arrependemos porque cremos. E cremos porque nos arrependemos. E o resultado é o novo nascimento, que é a salvação através da graça de Cristo Jesus, para resgatar o mais vil pecador e torná-lo apto para o céu. O apóstolo Paulo, ele era um grande pecador, perseguia as pessoas que serviam a Jesus. E um dia Jesus o encontrou pela graça. Deus poderia ter destruído Saulo de Tarso com facilidade, mas a graça o alcançou. E ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não era nada, mas a graça me alcançou. Então o apóstolo Paulo dava um valor extremo à graça. Ele dizia: eu não mereço, ninguém merece, mas a graça nos alcança e nos torna aptos para o céu. Pergunta de número 4 diz assim: comparando o plano da salvação com os resultados da graça, qual o objetivo desse plano da salvação? Vamos ler Efésios 1, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que expressão linda! Deus nos elegeu para que fôssemos salvos por causa do amor. Aí em Efésios 2, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a pergunta é, comparando o plano da salvação com os resultados, qual o objetivo do plano da salvação? Resposta: o objetivo do plano da salvação foi nos perdoar e nos santificar através da graça e do amor divino. Nós não merecíamos, mas Deus nos salvou e nos santificou através da graça divina. Hoje nós sentimos o poder da graça e na eternidade também sentiremos esse poder nos envolvendo. Por isso, a graça é um aprimoramento do nosso caráter, que nunca cessará, e ninguém nunca será absolutamente perfeito para não depender da graça divina. Nós podemos hoje nos formar em várias situações da vida, em vários cursos, nos graduar em várias matérias. Podemos, assim, buscar aprimoramento, um MBA, podemos buscar, assim, algo melhor para a nossa vida profissional. Mas ninguém nunca se formará na graça divina. Ninguém nunca deixará de depender da graça divina, até mesmo na eternidade. Quando os salvos estiverem em completa perfeição, poderão olhar para trás e poderão dizer: louvado seja Deus, estamos aqui por causa da graça divina. A raça caída caiu no poço do pecado, mas a graça, com uma mão gigantesca, elevou a raça caída que creu em Jesus e as transformou em herdeiros do reino eterno. Isso é a graça de Deus, algo que devemos louvar a Deus, glorificar o seu santo nome.
Deus planejou nossa salvação antes mesmo do pecado existir, porque criou seres com capacidade de escolha. E se o ser humano escolhesse desobedecer, a graça os envolveria, mesmo que suas escolhas não combinassem com a vontade divina. O grande segredo para cada pessoa, no entanto, está na escolha de aceitar o plano da salvação e ver os resultados em sua vida. Quantas pessoas já sentiram esse poder na sua vida? Eu conheci um irmão que foi visitar assim a cadeia, aqui em São Paulo, e encontrou um jovem, o jovem Marcelo. O jovem Marcelo disse: você pode me dar uma Bíblia? Aquele irmão deu a Bíblia para o Marcelo. Depois de um outro sábado, o Marcelo disse: você pode me ensinar a Bíblia? Aquele irmão começou então a ensinar a Bíblia para aquele jovem. Depois de um tempo, aquele jovem diz assim: olha, nós estamos no 5º estudo. Se eu lhe contar a minha história, eu tenho certeza que o senhor não vai querer mais me dar estudo bíblico. Então o nosso irmão disse: conte a história. Ele disse: olha, eu estou aqui preso porque eu sequestrei uma menininha de 5 anos, eu violentei, matei e queimei o corpo dela. Aquele irmão ficou olhando para aquele rapaz e pensando: que filho do diabo, como é que faz isso com uma criança? Ele disse: calma, não terminei a história, tem mais. Eu fiz isso por um motivo. Desde os 5 anos eu fui abusado por um vizinho meu, sexualmente abusado. Eu perdi todo o gosto pela vida, perdi o gosto de casar com uma mulher, perdi o gosto de ser um profissional. Eu me recolhi na minha insignificância. Mas quando eu cresci, nós mudamos de bairro. E eu jurei no meu coração que eu ia matar aquele infeliz que abusou de mim durante toda a minha infância. Eu comprei um revólver, esperei ele numa esquina. Quando ele saiu do serviço, eu esperei ele. Quando ele passou por mim, eu mirei na nuca dele. Mas eu pensei: não, é muito rápido para esse infeliz morrer assim. Eu vou fazer uma coisa que ele se lembre pelo resto da vida. Ele tinha uma filhinha de 5 anos, eu sequestrei a menina. Eu abusei sexualmente dela. Eu matei a menina, estrangulei e queimei o corpo dela. Hoje esse homem vive com um desespero no coração. E eu estou preso aqui. Senhor missionário, Deus pode me perdoar? O que você diria? Deus pode perdoar uma pessoa assim? Aquele irmão disse: sim, Deus pode te perdoar, a graça pode te alcançar. Aceite Jesus como seu Salvador. E aquele moço aceitou. E é hoje um irmão nosso em Cristo Jesus. Quem somos nós para julgarmos que esse moço não alcançou a salvação? A graça o alcançou. Por isso, nós somos indignos da graça divina, mas Deus, mesmo assim, nos aceita, nos perdoa, nos justifica e nos dá direito à salvação eterna. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, página 59, o seguinte: no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. O amor modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor que Deus dá pela graça, abrigado na alma, ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora e um desejo intenso de mostrar a salvação a outras pessoas. Esse moço hoje é um missionário dentro da cadeia, ajudando pessoas a encontrar a salvação através da graça. O apóstolo Paulo sempre enalteceu a graça divina como algo precioso que nos enriquece. Ele disse: é um tesouro grandioso. A graça é um grandioso tesouro que nos ajuda na vida física, na vida espiritual, na vida emocional. A graça divina, ela nos salva de uma maneira plena. A graça divina não deixa nenhuma dúvida de que Deus nos aceita como seus filhos. Há muitos anos atrás, um grande missionário que estava ali em Londres, o nome dele era Ira Sankey, era um grande pregador. Estava num subúrbio de Londres, num lugar bem pobre. Ele começou em praça pública pregar. De repente ele disse: eu vou cantar um hino. E o hino é A Ovelha Perdida. E ele cantou esse hino acompanhado de música ali numa caixa acústica. E havia entre todas as pessoas assistentes um menino de 12 anos que estava indo para a delinquência juvenil. Já havia roubado algumas coisas, mas parou para escutar aquele homem cantando. Ira Sankey cantou com o coração que havia 99 ovelhas no aprisco, mas uma se perdera. E o pastor foi atrás daquela que se perdeu. E aquele menino ouviu aquilo e disse: mas que história bonita. Aquilo entrou no coração daquele menino e ele aceitou Jesus como seu Salvador. 20 anos depois, esse menino
se tornou um dos grandes missionários de nome Gypsy Smith. Ele era um cigano, mas aceitou Jesus e levou milhares de almas aos pés de Cristo. Um dia ele soube que Ira Sankey, o pregador que cantara A Ovelha Perdida, estava velhinho, cego. Ele arrumou o endereço dele, foi até lá e contou a sua história. Senhor Ira, irmão Ira, eu fui uma pessoa salva em Jesus, através da graça, por causa do hino que o Senhor cantou. E contou a sua história. E ele disse, canta de novo o hino, a ovelha perdida. Ira Sankey cantou o hino outra vez. E os dois se abraçaram. E ali estavam duas pessoas envolvidas pela graça divina. O velho pregador, cego, aposentado, e o menino que se tornara missionário para levar Jesus a milhares de corações. É isso que a graça faz. Uma pessoa aceita Jesus, o plano da salvação o alcança e ele se torna um divulgador da graça para outras pessoas. Deus nos abençoe. Possamos receber a graça em nossa vida, aceitarmos essa graça e falarmos a outros sobre a graça divina. Obrigado, meu Deus, porque a graça nos alcançou. A graça foi maravilhosa no passado, no presente e será na eternidade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração e que a graça continue nos alcançando. Amém.